Então, meu nome é Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre em fisioterapia e especialista em saúde da mulher. E nessa live de hoje, a gente vai falar sobre 3 travas para a evolução fisioterapêutica, tanto durante a gestação quanto no puerpério. Então, pega papel, pega caneta, porque a gente vai falar sobre essas travinhas que vão impedir você de ter resultado com a tua paciente. E principalmente quando a gente está começando, a gente não consegue enxergar algumas coisas que vão fazer total diferença ali nos teus atendimentos. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes essas travinhas elas vão fugir do nosso radar. Esses pontinhos que são importantes, às vezes a gente não vai conseguir visualizar ali na nossa rotina de atendimento. E passa. Só que eu não quero que passe mais, eu quero que você tenha no seu radar todos esses pontos de atenção, todas essas travas, para que isso não te impeça de ter resultado. E trazer resultado é o nosso principal objetivo, né? O ponto mais importante ali que a gente busca através dos nossos atendimentos. Sem ele, a gente vai ficar frustrada, né, por achar que o que a gente está fazendo não é o certo, que a gente não está no caminho certo, que eu não estou conseguindo fazer uma técnica certa, que eu vou precisar de muita informação para conseguir ter aquela segurança, tá? Então, isso acontece muito quando a gente está começando e quando eu não tenho resultado, não só eu fico frustrada, a minha paciente também, porque ela também está investindo dinheiro, investindo tempo ali e ela fica frustrada porque ela não está vendo o resultado, né? Então, por esse motivo que hoje eu quero te fazer enxergar essas 3 travas que são bem importantes para nossa evolução ali com a nossa paciente. E deixa eu trazer um exemplo de uma aluna minha, a Camila. Ela entrou para a jornada porque ela queria um método diferente, porque ela estava muito travada, literalmente, ela estava travada porque ela não conseguia evoluir com as pacientes dela. Ela sempre fazia a mesma coisa, ela usava muito do que ela tinha aprendido lá na faculdade, só que aquilo ali para ela já não era o bastante, já não era o suficiente. Então ela queria algo a mais para oferecer para as pacientes dela. E depois que ela entrou na jornada, hoje ela consegue ter uma gama muito maior de estratégias ali para colocar em prática com as pacientes dela, trazendo segurança, trazendo evolução, ela está tendo resultado, né? Então, ter resultado, como eu falei, é o nosso principal objetivo. E é isso que eu quero que você tenha com as tuas pacientes, que você tenha resultado, que você tenha segurança ali para estar com a tua paciente. Mas quando a gente está começando, fica muito difícil para a gente enxergar aonde estão essas travinhas. E eu já estive aí no mesmo lugar que vocês estão, começando, né? Saindo da pós, começando a atendendo ali insegura porque não sabe se o que está fazendo é o certo. E a gente não se dá conta mesmo de pequenos detalhes que podem estar atrapalhando as nossas evoluções. E por isso que agora a gente vai começar a falar sobre essas 3 travas que te impedem de ter evolução. Então anota aí. A primeira trava é não investigar a saúde pélvica como um todo. Saúde urinária, saúde evacuatória e saúde sexual. E o que eu quero dizer com isso? Olha só. Visualiza comigo uma paciente, ou gestante, ou puérpera, que chega no teu consultório e a queixa dela é de incontinência urinária de esforço. Ela tá perdendo ali quando ela tosse. Daí, você vai só investigar as questões miccionais. E esquece a relação ali dos órgãos, né, dos órgãos pélvicos com as suas fáscias, com os ligamentos, a
posição dos órgãos ali naquela pelve, um juntinho do outro, né? Mas essa paciente que relatou para você que tem incontinência urinária de esforço na tosse, essa paciente você não sabe porque você não perguntou, mas ela também tem dor genitopélvica e ela tem constipação. Vocês não acham que isso vai interferir também na incontinência urinária de esforço? Com certeza. Com certeza uma coisa vai interferir na outra. Pela proximidade, pelos ligamentos, pelos músculos que estão ali ao redor daqueles canais. Então, a gente precisa enxergar essa saúde pélvica como um todo. Mas antes de te falar como você vai fazer isso, eu vou te falar a nossa segunda travinha, tá? Então, a segunda trava é falta de olhar o impacto das cicatrizes no corpo da nossa paciente, tá? Quem daqui avalia todas as cicatrizes que essa paciente tem no corpo dela? E não só avalia, quem daqui dá importância, tá? E esse é um ponto muito, muito importante. Hoje a gente fala muito de fáscias, né? As ligações das fáscias ali do nosso corpo, as ligações, né, de todas as regiões do nosso corpo. E as cicatrizes, eu sempre gosto de falar que elas são como se fosse um iceberg. A gente só está observando ali a pontinha daquele iceberg. Independente da região que essa cicatriz está, ela pode modificar a nossa postura. Então, por exemplo, a tua paciente tem uma cicatriz cesariana, uma cicatriz de abdominoplastia, uma cicatriz ali no mediastino. São cicatrizes que, dependendo do tamanho, dependendo ali da aderência, das fibroses, elas podem modificar a nossa postura, pode modificar a postura da nossa pelve, pode modificar como esses músculos estão agindo ali. Olha só, olha quanta coisa eu já falei para vocês. Então pensa, olha só, um caso bem importante. Pensa numa gestante, tá? Uma gestante de segundo filho. Uma gestante que tem uma cicatriz ali na região perineal de um parto anterior. Ela teve uma laceração num parto anterior. E ela tem bastante aderência, tem fibrose ali. E essa região, ela é hipertônica, tá? Quando a gente palpa, a gente tem muita resistência ali naquela região. E eu te pergunto, será que a função dessa musculatura, ela está adequada com aquela cicatriz ali, trazendo aquele impacto para a região? Será que aquela cicatriz não está impedindo uma mecânica adequada, né, daquela região, uma mecânica adequada daquela musculatura? Imagina, aqui na minha blusa, imagina que tem uma cicatriz aqui tracionando essa região. Será que toda essa região que está próxima, será que ela tem o mesmo movimento, a mesma maleabilidade, o mesmo relaxamento? Olha só quanta coisa que a gente tem ali de impacto dessa cicatriz nessas regiões próximas. E em virtude de tudo isso que eu falei para vocês, essa musculatura, ela vai ficar muito mais propensa, olha só, presta bastante atenção nisso. Essa musculatura, ela vai ficar muito mais propensa a uma nova lesão, num parto futuro. Então, eu falei que ela teve lesão lá no outro parto, tem fibrose, tem aderência. Se essa paciente for para esse parto com essa musculatura hipertônica, essa musculatura com aderência, com fibrose, e a gente pode ter uma lesão muito maior, porque aquele tecido ali não tem elasticidade suficiente. Quando o bebê está passando na musculatura de assoalho pélvico, ele alonga essa musculatura quase 4 vezes o tamanho dela. Então imagina um músculo que está ali
preso por uma fibrose, ele não tem elasticidade e o bebê vai passar. Então a chance de lesar novamente naquele tecido ali que já tem uma lesão é muito grande, né? Então a gente precisa pensar nessa cicatriz até para pensar não só, né, no treinamento da musculatura de assoalho pélvico, mas também na prevenção de outras lesões. Tá? Então esses são pontos importantíssimos de a gente ter de atenção ali na cicatriz. E outra coisa, pensa também numa puérpera. Numa puérpera com uma cicatriz cesariana, ali bem aderida, com bastante fibrose. Até hoje eu atendi uma paciente assim. Isso vai modificar a posição pélvica, vai alterar ali a mecânica desse assoalho pélvico, dificultar a ativação de abdômen, dificultar a ativação de assoalho pélvico. Essa minha paciente estava com dificuldade de ativação de transverso por conta de toda aquela fibrose da cicatriz. Ela teve alteração também de sensibilidade da região. Então é uma paciente que teve um impacto motor e sensitivo em decorrência ali de uma cicatriz. Então olha só quanta coisa que a gente deixa de lado, né? Quanta coisa que eu deixo de prestar atenção porque eu não avaliei ali, e não dei atenção à cicatriz ali da minha paciente. Tá? Então esses são pontinhos super importantes de a gente estar ali sempre prestando atenção. Deixa eu só tomar uma aguinha para a gente falar sobre a terceira trava aqui das evoluções. E a terceira trava, né, nessas nossas evoluções é não dar atenção ao relaxamento de assoalho pélvico. Enquanto você não prestar atenção ali, enquanto você está avaliando aquele assoalho pélvico, prestando atenção em como a tua paciente está relaxando aquela musculatura, o teu treinamento muscular ele não vai evoluir. E eu falo isso porque existe muito aquela questão. Eu preciso gerar força, eu preciso gerar resistência. Só que a gente acaba esquecendo de uma parte fundamental, né, dessa mecânica muscular, que é o relaxamento. Né? Existe uma relação muito importante do relaxamento com a capacidade de contração. Sem um relaxamento adequado, o meu músculo também não desenvolve. Então repete comigo, físio. O músculo que não relaxa adequadamente é o músculo que não contrai adequadamente. Tá? Isso aqui a gente deveria gravar ali no nosso consultório. Porque essa dificuldade no relaxamento, ela impede uma nova contração adequada, ela vai gerando tensão, ela pode gerar pontos, gatilhos ali na região. E a gente sempre pensa nas disfunções de assoalho pélvico só pela ótica ali da baixa contração, né? Baixa força, baixa resistência, ausência de pré-contração. Só que eu não paro para pensar que talvez o problema não esteja em contrair. O problema esteja em não conseguir relaxar. Tá? Então, essa é uma trava aqui que pode estar associada ali com as cicatrizes, ela pode estar associada lá com aquela paciente, a primeira paciente que eu falei, que você não avaliou a parte evacuatória dela, a parte de dor genitopélvica dela, e essa dor genitopélvica pode estar associada com uma cicatriz e uma dificuldade no relaxamento. Olha só como a gente fez essas ligações aqui. E é isso que eu quero que vocês façam no consultório. Saiam da caixa só do assoalho pélvico. Saiam da caixa só de investigar o que a tua paciente falou. Vão além, porque é esse o profissional que vai ter resultado. Aquele profissional que vai focar ali só no treinamento muscular, pensando em força e em resistência,
a gente perde vários pontos aqui que são importantíssimos para a gente gerar resultado com a paciente. E pensando em resolver essas travas, então eu te trouxe algumas estratégias práticas para você colocar aí no teu consultório já amanhã, né? Já aplicar amanhã. Então, como que a gente resolve essa primeira trava? Trava número 1, que é não investigar a saúde pélvica como um todo. Então, não pensar na saúde evacuatória, na saúde miccional e na saúde sexual, independente da queixa da tua paciente. Então, vamos lá. Primeiro ponto, levar em conta todas as alterações, tanto fisiológicas ali na gestante, quanto também as alterações que a tua paciente vai relatar, mas e além. Então, ir além, então lá na tua anamnese, devem ter questões que vão englobar saúde urinária, saúde evacuatória e saúde sexual. Além de incluir tanto questionários validados quanto também diários, né, com esses mesmos objetivos. E o diário aqui, né, os diários, por exemplo, a tua paciente com incontinência urinária de esforço, ela não te relatou nenhuma queixa na parte evacuatória, mas mesmo assim você vai aplicar o diário evacuatório com ela. Pode ser que a tua paciente ela não identifique alterações ali, mas quando ela começa a escrever no diário, ela começa a perceber muita coisa. Então, independente da queixa da tua paciente, você vai aplicar diário miccional e diário evacuatório, tá? Então, esses são pontos muito importantes. Então, aqui, para resolver essa trava de uma vez por todas, investigar na anamnese, saúde urinária, evacuatória miccional, aplicar questionários validados para esse fim e aplicar diário miccional, diário evacuatório. Porque às vezes orientações já vão fazer total diferença na vida da tua paciente e total diferença também na queixa que ela te trouxe. E a gente vai ter muito mais resultados com essas pacientes. E como que a gente resolve a trava número 2, que é a falta de olhar ali o impacto das cicatrizes no corpo da nossa paciente? Então vamos lá, anota aí também como é que tu vai resolver isso já amanhã com as tuas pacientes. Primeiro, na avaliação física com a tua paciente, a gente vai fazer a avaliação da cicatriz. E essa avaliação, ela tem que investigar. Então a gente vai observar ali o aspecto dessa cicatriz, então coloração, como que ela está ali naquele momento, palpando, verificando se existem fibroses, aderências, alterações de sensibilidade, verificando o impacto daquela cicatriz lá nos tecidos ao redor, tá? Então tudo isso deve estar ali na tua avaliação da cicatriz. Após avaliar, é muito importante a gente verificar quais as necessidades ali naquele momento para aquela cicatriz. Então, se é alteração de sensibilidade, se é alteração ali de fibrose, né? Se tem alguma fibrose ali naquela região. Então, a gente pode trazer estímulo proprioceptivo, estímulo sensitivo, a gente pode trabalhar com terapia manual naquela cicatriz, a gente pode trabalhar com cinésio para trabalhar com aquelas fáscias ali próximas daquela cicatriz, parte respiratória envolvida também para trabalhar o movimento daquela região. Olha só quanta coisa que a gente já vai destravar aqui, que você vai conseguir observar essas cicatrizes da tua paciente. E eu tô falando aqui, né, de uma cicatriz na região abdominal, mas isso aqui pode ser aplicado em uma cicatriz de assoalho pélvico, uma cicatriz ali na região perineal, tá? Então, tudo isso que eu falei também pode ser aplicado ali na região perineal, tá? Então, verificar o impacto dessa cicatriz ali em assoalho pélvico, verificar se tem alguma alteração de sensibilidade, né? Tudo isso a gente vai investigar, tá? Então, investigar e também trabalhar naquela cicatriz ali, para que aquela cicatriz
não gere um impacto na musculatura de assoalho pélvico também. E pensando em musculatura de assoalho pélvico, para a gente resolver a trava número 3, que é não dar atenção ao relaxamento da tua paciente, então relaxamento da musculatura de assoalho pélvico, como que a gente pode mudar essa travinha aqui? Então vamos lá. Lá no momento que você solicita a contração para a tua paciente, a gente vai avaliar primeiro como que é o retorno desse músculo. Ela contraiu, esse músculo voltou completamente? Ou esse músculo levou um tempão? A gente pede para a paciente relaxar depois de uns 3 segundos que ela relaxou. Não pode ser assim. Ela contraiu, pedi para relaxar, ela relaxou. Ou a gente até pediu para contrair, ela começou a relaxar, só que é um relaxamento em partes. Depois de um tempão que ela vai relaxar completamente. Então, nesses 2 casos, a gente vai precisar trabalhar esse relaxamento para que ele seja harmônico. Então, ela contraiu, ela precisa relaxar de forma adequada. Então, sempre se pergunta ali no momento da avaliação, existe um relaxamento adequado? Aquele músculo está relaxando de forma adequada? Então, a gente vai observar se ele demora muito ou se ele vem em um relaxamento em partes ali. E para você aplicar essa técnica já amanhã no teu consultório com a paciente que tem essa dificuldade no relaxamento, presta bastante atenção agora. Pede para tua paciente inspirar. Então, inspira bem profundo. Quando ela expirar, ela vai contrair. Né? Então, a gente vai associar ali a elevação desse diafragma com a elevação de assoalho pélvico. Então, inspirou, vai estar relaxado. Quando expirar, ela vai contrair. No momento que ela for relaxar novamente, eu estou com um toque na região vaginal. E no momento que ela estiver relaxando, eu vou dar o estímulo proprioceptivo para baixo e levar, além de dar esse estímulo proprioceptivo, eu ainda vou trazer um alongamento da região. Então, no momento que ela relaxa, a gente com o toque ali na região, a gente vai fazer ela perceber o relaxamento da região e orientar com o dedo, com o toque, no sentido caudal. Então, ela inspirou, quando ela expirar, ela contraiu e no momento que ela for relaxar, a gente direciona o nosso toque para baixo. E essa é uma técnica muito interessante porque ela traz tanto a consciência do relaxamento, então ela orienta ali a paciente para que ela perceba melhor aquele relaxamento e faz com que a tua paciente consiga perceber isso também em casa. Porque se ela não perceber o relaxamento, ela vai ter dificuldade na contração, ela vai gerar mais tensão ainda. Se é uma paciente que tem dor na relação, ela pode piorar esse quadro de dor na relação. Pode ser que piore um quadro ali também de constipação, porque ela não consegue relaxar no momento da evacuação. Pode ser que as perdas urinárias piorem, porque ela não está conseguindo relaxar. Se eu não consigo relaxar, eu não consigo ativar a musculatura de forma adequada. Tá? Então, essa técnica é uma técnica que você vai repetir, vai fazer muito ali no teu consultório. Deixa eu repetir aqui. Então, a gente vai pedir para a paciente inspirar. Ela inspirou, tá relaxado. Quando ela expirar, ela ativou a musculatura, contraiu. No momento que ela for relaxar, a gente tá ali com toque, a gente vai direcionar em sentido caudal o nosso toque. Então, levar em alongamento a musculatura, trazendo percepção de relaxamento, fazendo a paciente se orientar naquele movimento também e fazendo ela se lembrar daquele movimento no momento que ela tá lá na casa dela, tá? Outra coisa que eu uso muito para o relaxamento é o biofeedback de anteninha para minha paciente usar em casa. Então, o Pelvic Fit Trainer é um excelente dispositivo para essas pacientes que também têm dificuldade no relaxamento. Então, ela contraiu, a anteninha desceu. Quando ela relaxar, a anteninha tem que voltar.
Então a gente treina com ela no consultório, faz ela perceber e em casa ela tem que ter essa consciência, tá? Então, essas pacientes que têm muita dificuldade no relaxamento, o teu primeiro foco de trabalho vai ser esse relaxamento, tá? E essa paciente é a paciente que tem geralmente a cicatriz, tá? A cicatriz ali na região perineal, tá? Ela tá bem associada, essas duas travinhas estão bem associadas. Hoje mesmo, uma paciente no pós-parto, a gente está trabalhando bem a cicatriz perineal, ela já evoluiu muito na função muscular, mas ela tem muita dificuldade ainda no relaxamento por conta da cicatriz. Tá? Então a gente está trabalhando bem essa cicatriz, trabalhando bem esse relaxamento. Ela hoje tem uma consciência muito melhor desse relaxamento do que ela tinha quando ela voltou ali do puerpério, mas a gente ainda precisa trabalhar, tá? Então esse trabalho de relaxamento, ele é fundamental para a gente ganhar também, né, essa melhora muscular. A gente vai ganhar melhora na força, na coordenação, na resistência, a partir do momento que a minha paciente sabe relaxar melhor, tá? Então, olha só quanta coisa que você já vai poder aplicar amanhã no teu consultório, tá? E é isso que eu quero. Eu quero trazer formas práticas de vocês já atenderem com segurança, tá? Já conseguirem ali reconhecer essas travinhas, pensar ali, opa, ó, eu acho que eu não avaliei isso aqui. Então, eu acho que eu tenho que avaliar e eu acho que é isso aqui que tá faltando para eu evoluir com a minha paciente, tá? Então, eu quero muito que vocês consigam atender ali com segurança a paciente desde o primeiro trimestre até o pós-parto, porque assim a gente consegue ter também reconhecimento profissional. E pensando nisso, que eu também criei a Master Physio, então esse evento online 100% gratuito, que vai acontecer lá nos dias 21, 23 e 25 de agosto. Tá quase chegando, já finalzinho do mês, a gente já tem o nosso encontro aí com a Master Physio. Se você está aqui, não se inscreveu ainda, agora quando eu acabar a live, vai lá no meu link da bio, já garante a tua vaga, mas tem que garantir a vaga até o final. Entra no link da bio, faz a tua inscrição bonitinha, usa o teu melhor e-mail, mas eu sei que vocês não olham muitos e-mails, então por isso tem que entrar lá no grupo do WhatsApp para ter certeza que vai receber todas as informações. Meninas, a gente vai finalizando a nossa live de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês e essa live ela vai ficar lá no meu feed até amanhã à noite e depois ela vai lá pro canal do YouTube. Então essa e a de terça-feira, que são essas duas primeiras lives de aquecimento, vão estar lá para vocês conseguirem rever também. Uma boa noite para todo mundo, bons estudos e tem caixinha aberta lá nos stories. Qualquer dúvida é só colocar lá. Beijão, boa noite, tchauzinho!